Olá, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a essa nova reunião do GSE Paraná. Eu me chamo Maurício Esperandil, sou médico cardiologista e coordenador do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Para quem não nos conhece, o GSE é um grupo online que reúne profissionais da saúde interessados no estudo acadêmico, na pesquisa científica e na prática clínica dentro do campo da saúde e da espiritualidade. Se você ainda não for membro, basta solicitar sua participação no link na descrição desse vídeo e é gratuito. Para a discussão de hoje, nós teremos a satisfação de receber a doutora Tânia Muratori, para tratar do tema Espiritualidade e Cérebro, Contribuições e Limites das Neurociências. Ela é graduada tanto em odontologia como psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduada em neurociências, psicologia transpessoal e ciência das emoções, exercendo também o papel de docente em neurociência terapêutica e neuroespiritualidade. Nossa proposta de hoje será abordar o que as neurociências nos trazem de informações sobre a abordagem, a prática e a vivência da espiritualidade, seja em relação ao que já se sabe, como também quanto ao que ainda não é conhecido. Tânia, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez por você estar aqui. Fico muito contente pela sua presença, pela oportunidade de debatermos esse tema que é tão palpitante. E a partir de agora, então, deixo a palavra a você, esteja bem à vontade, nós estamos aqui para lhe assistir. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço, Maurício, eu que tenho que te agradecer pelo convite, pelo prazer de estar aqui hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, como o Maurício já falou, o tema de hoje, né, espiritualidade e o cérebro, contribuições e limites das neurociências. Então, eu vou trazer vários achados da neurociência na área da espiritualidade e eu peço a vocês que, à medida que eu for avançando no conteúdo, vocês fiquem atentos em três questões, que são as seguintes: correlatos neurais descrevem a experiência espiritual? Mecanismos cerebrais explicam como o cérebro participa dessas experiências? O cérebro é o causador da experiência espiritual? Essa distinção, aqui no âmbito dessas perguntas, ela não é apenas teórica, ela separa, né, uma abordagem científica rigorosa de interpretações precipitadas. Então, por isso que é importante a gente fazer essa distinção, e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos separando cada, né, nível deste. Então, vamos passar aqui para a parte, para a gente ver realmente o que a neurociência hoje já pode afirmar em relação às experiências espirituais. Vamos começar um pouquinho mais lá do início, que historicamente as primeiras tentativas, né, de estudar a espiritualidade no cérebro buscavam algo assim, uma localização no cérebro relacionado à espiritualidade. É que uma expectativa de encontrar, vamos dizer assim, o centro da espiritualidade no cérebro, né, uma região específica ligada a essas experiências espirituais e religiosas. Mas essa hipótese, muito influenciada pelo paradigma localizacionista clássico, né, foi gradualmente abandonada, e com o avanço da neurociência de redes, emergiu um novo modelo mais complexo, mas mais fiel aos dados que foram sendo encontrados. Então, a experiência espiritual, ela não está associada a uma região isolada, né? Mas ela está associada a padrões dinâmicos de interação entre redes distribuídas. E essas redes envolvem, na verdade, a interação de várias redes, entrando a rede de autorreferência, que está relacionada com a rede de modo padrão, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, as redes de emoção, incluindo o sistema límbico, a rede de saliência,
Está incluído também as redes de atenção, tanto as redes de atencionais dorsal quanto ventral, redes de atribuição de significado, também estão envolvidas nessas experiências, que é a integração de redes de saliência, do sistema límbico e da rede de modo padrão. Então, o cérebro não possui um módulo espiritual. Antigamente, até chegou a se falar em o ponto de Deus no cérebro, que estaria no lobo temporal. Mas isso tudo já está, essa visão já foi abandonada, né? Hoje em dia, sabemos que o cérebro trabalha como um sistema integrado, e dentro dessa dinâmica de redes, uma rede em particular, ela é central nessas experiências espirituais, que é a rede de modo padrão. Vocês podem ver, só uma observação, que aqui no rodapé de todos os slides, tem as referências bibliográficas, tá? De cada slide. Então, vou passar aqui o slide. Vamos falar um pouquinho dessa rede de modo padrão. No início, ela foi descrita como uma rede ativada nos momentos de repouso, porque ela foi descoberta ao acaso estavam sendo feitos estudos com a ressonância magnética funcional, e no estado de repouso inicial, antes de iniciar as tarefas que estavam sendo investigadas, viram que uma rede se ativava. Então, essa rede foi relacionada ao estado de repouso, quando não estamos realizando nenhuma tarefa específica. Mas depois, com o tempo, né, foi se revelando algo muito mais fundamental relacionado com essa rede, muito mais complexo, que essa rede estaria ligada à construção do eu, à construção do self, quer dizer, a construção da narrativa que temos sobre nós mesmos, de quem nós somos, né? Essa rede, ela envolve várias regiões específicas do córtex pré-frontal medial, do córtex cingulado, do córtex parietal inferior, córtex temporal, hipocampo. Então, é um conjunto de regiões interligadas que formam essa rede. E os estudos mostraram que essa rede, ela é principalmente ativada em momentos de processamento autobiográfico, né? Construção da nossa narrativa de identidade, quando nós estamos projetando cenários futuros ou recordando nossas vivências passadas, em momentos de ruminação, em momentos de autorreferência. Então, essa rede seria o substrato neural do que nós chamamos de eu narrativo, né? Então, essa rede, ela é altamente sensível às nossas mudanças, às mudanças no nosso estado mental, e também ao tipo de experiência subjetiva que nós estamos tendo no momento. Então, ela é modulada tanto para aumentar, como para reduzir a atividade e a conectividade dessa rede, é modulada de acordo com o contexto que nós estamos vivendo ali no momento, nosso contexto psicológico, nosso contexto neurofisiológico. Então, vamos ver aqui rapidinho os principais moduladores dessa rede. Os moduladores que aumentam a atividade dessa rede de modo padrão seriam o quê? Quando essa rede fica mais ativada, estados de devaneio, estados de repouso sem tarefa, autorreflexão, memórias, né, pessoais do passado, ruminação. Essa rede já foi observada que durante pessoas com depressão têm essa rede mais ativada, também ligada também à ansiedade, essa projeção mental no futuro, o diálogo interior, julgamento social, comparação que nós fazemos de nós mesmos com os outros, sempre esse pensamento egocêntrico aumenta a atividade nessa rede. E, ao contrário, os moduladores que reduzem a atividade nessa rede estariam os estados que tendem a diminuir a autorreferência, né, diminuir esse ruído mental interno. Então, seriam o quê? Os estados de atenção focada, estados de fluxo ou de flow, né? Experiências psicodélicas, estados meditativos, experiências místicas ou espirituais intensas, oração contemplativa, principalmente, experiência de quase morte, hipnose, mas assim, em alguns contextos,
durante o sono profundo, anestesia geral, dependendo do agente da anestesia, da profundidade da anestesia. Então, isso tudo reduz a atividade dessa rede. Então, resumindo, quando o eu narrativo perde força, isso tende a modificar a forma como a pessoa se percebe, que geralmente há uma menor identificação com os próprios pensamentos e a redução do sofrimento relacionado a esses pensamentos. Então, a gente observa que diversos estados contemplativos e estados alterados de consciência, como os que eu citei, né, estão relacionados à menor ativação dessa rede. Então, eu trago aqui alguns estudos, né, que, primeiro, uma meta-análise, que foi feita em 2016, que reuniu dezenas de estudos de neuroimagem durante a meditação, que nessa meta-análise foi evidenciado, né, o envolvimento consistente mesmo de redes relacionadas à autorreferência, à atenção, interocepção, regulação emocional, regiões específicas da rede de modo padrão, como o córtex cingulado posterior, esse envolvimento nos momentos de meditação. E esses achados foram consistentes com os estudos funcionais durante a meditação, né, que mostraram a redução, como eu falei, a redução dessa rede de modo padrão, a diminuição da atividade do córtex cingulado posterior, o menor acoplamento entre essas regiões do self narrativo, né, e uma maior integração entre redes atencionais. Mas uma conclusão muito relevante aqui é que não é apenas essa alteração neurofisiológica, foi observada também a alteração fenomenológica, porque todas essas alterações, elas estavam consistentemente associadas a relatos, que foram feitos também em conjunto, de diminuição da identidade, da identificação com o pensamento, sensação de observar, mas sem se confundir com o conteúdo mental, redução da ruminação. Então, não se trata apenas de alterar a atividade cerebral, né? Mas modifica a relação do indivíduo com a própria experiência interna, né? Essas mudanças, elas não se limitam à meditação, né? Elas aparecem de forma mais intensa até em outros estados alterados de consciência, como nós vamos ver aqui, com o uso de psicodélicos, né, estudos realizados durante experiências com psicodélicos mostraram a redução da conectividade dessa rede de modo padrão e o aumento da conectividade global, quer dizer, comunicação de redes que antes, fora desse estado, não conversavam muito, começam a se comunicar durante esses estados, que aumenta essa conectividade global. E foi demonstrado também que o grau de dissociação do self se correlaciona com a redução da integridade funcional dessa rede. Então, isso nos leva a uma interpretação um pouco mais além, que não se trata apenas da redução da atividade dessa rede de modo padrão, mas a redução da sua dominância funcional, né? Uma reorganização global das redes cerebrais. E isso nós vemos também nas experiências religiosas devocionais, que seriam, no caso, as experiências, né, mais associadas às tradições religiosas formais, né, envolvendo práticas de oração, principalmente oração contemplativa, sensação de presença divina, entrega a uma entidade transcendente, né? Então, esses estados devocionais, foi observado uma ativação durante esses estados de redes sociais, redes emocionais, envolvimento do processamento simbólico, modulação dos sistemas de apego ou de vínculo. Então, esses estudos, eles confirmam essas mudanças consistentes nas dinâmicas, né, funcionais do cérebro, inclusive estudos mais recentes da neuroteologia indicam que esses estados devocionais
profundos, né, eles estão associados não só àquelas alterações que eu falei em relação à meditação e aos estados psicodélicos, né, que é tudo que eu descrevi anteriormente, mas também ainda tem uma mudança na valência emocional, quer dizer, uma direção mais a estados de segurança, de confiança, de bem-estar. E então, os estudos mostraram mesmo que as experiências de entrega e as experiências de relação com o divino, né, elas envolvem mesmo toda essa reconfiguração profunda das redes, tanto ligadas ao self, como ligadas ao corpo, quanto ligadas ao vínculo. E outra coisa também que foi observado, que os sistemas de regulação emocional e de pertencimento foram intensamente ativadas, né? Então, hoje, há essa mudança de foco da neurociência contemporânea, né? Agora, o foco maior nesses estudos não é mais questão de ativação de uma região ou de outra, mas é essa reorganização global das dinâmicas cerebrais. Eu estou com dificuldade aqui de clicar para... Meu mouse está sumindo. Isso. Então, voltando, o foco de estudo não está mais qual rede que ativa e qual rede que desativa, mas nessa reorganização global mesmo durante as experiências espirituais. Especialmente nessas redes ligadas à conectividade funcional global, flexibilidade, né? Na verdade, esses estudos que eu estou falando aqui, tá, que estão listados aqui, mais ligados a experiências de espiritualidade associadas à autotranscendência também, foram vistos essa conectividade, né, funcional global, flexibilidade entre redes, integração dinâmica de sistemas cerebrais, variabilidade do sinal neural e aumento da entropia. Então, o que ficou claro é que o cérebro, nesses estados espirituais, de experiências espirituais, ele deixa de operar de uma forma rígida e passa a funcionar como um sistema mais integrado e mais flexível. E esse padrão de organização, ele está associado ao que nós chamamos dentro da neurociência de coerência funcional entre redes, né? A forma de medir essa organização cerebral é justamente através da medida da coerência cerebral, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que é isso. A coerência funcional, ela é um conceito técnico dentro da neurociência que descreve o grau de sincronização temporal entre diferentes regiões cerebrais em determinadas frequências da atividade elétrica, né? Então, não se refere simplesmente à quantidade de conexão entre as redes, mas à forma como essas áreas se coordenam dinamicamente ao longo do tempo. Então, a coerência, ela seria o quê? Uma medida que quantifica a sincronização de fase das oscilações neurais entre diferentes regiões, mas principalmente a mais observada nas bandas de ondas alfa, ondas teta e ondas gama. Tá? Então, vários estudos de eletroencefalograma e de magnetoencefalograma mostraram que durante as práticas espirituais, como tanto meditação, oração, estados de flow, estados emocionais positivos, profundos, como gratidão, compaixão, perdão, em todos esses estados ocorrem mudanças consistentes no aumento mesmo dessa coerência funcional entre diferentes redes e diferentes frequências. Inclusive, um estudo que eu trago aqui como exemplo, é um estudo conduzido pelo Richard Davidson, com meditadores experientes, inclusive é um estudo que ficou muito popular, porque participou também o monge Matteo Ricard, que depois recebeu o apelido de o homem mais feliz do mundo, devido aos resultados desse estudo. Então, esse estudo mostrou o aumento da sincronização gama, de longa distância, né, entre regiões
diferentes e durante esses estados meditativos, e mostrou também um padrão específico de ativação pré-frontal associada a estados afetivos positivos. Por isso que o monge, né, Matteo Ricard, recebeu esse apelido de o homem mais feliz do mundo, porque ele foi a pessoa que mais conseguiu fazer essa ativação no pré-frontal esquerdo relacionada a esses estados afetivos positivos. Então, de uma forma geral, esses padrões mais integrados da atividade neural, eles estão associados a essa maior flexibilidade cognitiva, a maior eficiência, a maior integração entre o processamento interno e o processamento externo. E, então, essa maior coerência, ela tem sido associada até as experiências de transcendência, de unidade. E outra coisa que foi observada nos estudos também, que eu vou trazer aqui, é a questão de que essas experiências, elas não acontecem, essa integração, né? Essas experiências, elas não modificam apenas, não acontecem apenas a nível cerebral, elas envolvem o corpo como um todo. Então, é o que nós vamos ver aqui, que seria a espiritualidade como uma experiência incorporada, né? Que é um dos aspectos mais consistentes hoje nos estudos, mas ainda um pouco subestimado nos estudos de espiritualidade, que é esse caráter profundamente incorporado, né? Então, a espiritualidade, ela não se reduz a crenças, a ideias, a interpretações cognitivas, ela não fica só no campo das ideias e das crenças, né? Ela emerge, na verdade, dessa experiência integrada, né, que envolve, ao mesmo tempo, corpo, emoção e construção de significado, né? Então, o que foi visto mesmo, que é que os estados mentais, eles são inseparáveis da regulação fisiológica e da percepção corporal. As pesquisas da Tânia Singer, que é uma pesquisadora que trabalha muito nessa área, ela fez experimentos durante práticas de compaixão e práticas de amor-bondade. Então, ela viu que essas práticas produzem mudanças mesmo consistentes nesses sistemas, em vários sistemas integrados, tanto ligados à percepção corporal, quanto às emoções, quanto à motivação. Então, vira uma ativação, né, muito forte na ínsula, que é fundamental para a interocepção, né? Interocepção é a capacidade de perceber e integrar os sinais internos do corpo, né? Você perceber sua respiração, seus batimentos cardíacos, seus estados viscerais, isso é relacionado com a ínsula, que estava muito ativada nesses momentos. O córtex cingulado anterior, que ele é envolvido no monitoramento de saliência, né? Na regulação emocional, na integração entre emoção e ação, no controle atencional. Outra região envolvida, na verdade, não é uma região, é um circuito, né? Circuito de recompensa, que é associado à motivação, né? Aprendizagem afetiva, sensação de valor subjetivo de uma experiência. Então, viu que realmente a espiritualidade, ela não pode ser reduzida a um fenômeno puramente cognitivo, né? A gente não pode ignorar essa dimensão mais fundamental que está ligada à espiritualidade. Então, a espiritualidade não é apenas algo que nós pensamos, o organismo, ele vive, ele inteirinho, né? O corpo inteiro vive, regula e incorpora a espiritualidade. E quando essa integração, ela se intensifica ao extremo e surgem experiências que desafiam ainda mais essa compreensão, né? Como é o caso das experiências de quase morte. Então, nós vimos que muitas experiências espirituais, elas estão associadas à modulação da rede de modo padrão, né? E então, aqui, poderíamos, assim, questionar o que acontece, então,
quando esse processo ocorre em condições extremas, né, na proximidade da morte. Porque estudar as EQMs não é fácil, né? Estudar as EQMs é um desafio para a neurociência, porque a dificuldade de estudar, né, ali no momento da morte, fazer esses estudos, mas, incrivelmente, já foi bastante estudada a EQM, e tem os estudos mais relevantes que estão ligados ao projeto, os projetos AWARE 1, né, e o 2, conduzidos por Sam Parnia, que investigaram a consciência durante a parada cardíaca, né, e também outros estudos também foram realizados, tanto com animais quanto com humanos, utilizando o EEG nesses momentos críticos. Então, o que foi visto é o seguinte, que antes da perda completa da função cerebral, o cérebro, ele entra num estado altamente alterado. O que seria esse estado altamente alterado? Caracterizado pelo quê? Um aumento transitório da atividade de alta frequência, que seria o quê? Gama, ondas gama, produção também, padrões incomuns também, de aumento de sincronização neural, comunicação entre regiões que realmente não se comunicam, dinâmicas atípicas, né, em condições fisiológicas extremas. Então, curiosamente, foi observado o quê? Que durante a EQM ocorrem padrões semelhantes aos estados que nós vimos anteriormente, né, contemplativos, estados de experiência psicodélicas. Outra coisa que ocorre também durante as EQMs é alterações neuroquímicas significativas, tanto alta liberação de glutamato, ativação serotoninérgica, aumento de opioides endógenos, elevação da dopamina. Então, devido a todas essas alterações, a partir desses dados, a neurociência começou a propor hipóteses para justificar a ocorrência dessas experiências e fez algumas, tentou levantar algumas hipóteses, dizendo que as alterações visuais poderiam estar associadas com, né, ali com a hipóxia, que acontece, que pode acontecer ali naquele momento, experiências fora do corpo estariam relacionadas à desativação do córtex parietal, sensações de paz que ocorrem durante a EQM poderia estar associada à liberação de opioides endógenos, como endorfinas. Tem pessoas que durante a EQM é como se vissem toda a vida passando, né, revendo a vida, como se fosse uma revisão de vida, né, revisões autobiográficas, e essas revisões estariam ligadas, porque viram que tem uma ativação de redes de memória nesse momento, então poderia estar correlacionadas com isso. Então surgem várias hipóteses tentando explicar essas experiências. E tem também hipóteses mais controversas que falam da possibilidade de liberação, de uma maior liberação de DMT no momento da morte, e que também poderia justificar essas experiências. Então, diante desse conjunto de achados, ainda permanece né, questões em aberto. Até que ponto esses mecanismos são suficientes para explicar a experiência vivida? Porque quando nós descrevemos o que o cérebro está fazendo nesses estados, estamos explicando a experiência ou apenas acompanhando os seus correlatos biológicos, né? Então, para nós explicarmos isso aqui de uma forma mais organizada, e responder às perguntas levantadas até agora, sobre correlação, sobre mecanismos, sobre causalidade. Uma coisa muito importante de nós termos em mente é que essas perguntas, elas não pertencem ao mesmo nível de explicação, né? Existem 3 níveis diferentes de explicação na neurociência. E é justamente essa distinção entre esses níveis que permite compreender até onde a neurociência realmente chega, né? Então, o primeiro nível seria o nível da correlação neural, que é o nível descritivo. Então, a pergunta aqui nesse nível seria a seguinte: o que acontece no cérebro quando a experiência espiritual ocorre?
Nesse nível, a neurociência, né, identifica padrões consistentes, né, já identifica, né, determinadas redes se ativam, certas regiões se conectam, estados específicos se repetem, mas correlação significa apenas isso. Dois fenômenos que variam juntos, né? A correlação, ela não implica causalidade, e não revela também a natureza da experiência, né? Então, nós temos o segundo nível de explicação, que é o nível do mecanismo cerebral, que é o nível explicativo funcional. Então, aqui a neurociência, ela já descreve as dinâmicas funcionais, né? A modulação da rede de modo padrão, associada à alteração do self narrativo. Outro exemplo, a integração entre redes relacionada a estados de unidade. Ativação de sistemas interoceptivos ligado a experiências corporais. Né? Então, nós avançamos da descrição para a explicação funcional, mas ainda não respondemos a pergunta sobre a origem ou a natureza da experiência, né? E aí vem o terceiro nível de explicação, que é o nível da causalidade, ou o nível interpretativo. Nesse terceiro nível, a pergunta, ela se torna mais complexa, né? O cérebro, ele causa a experiência espiritual, ou estamos diante de algo que excede o que os dados permitem afirmar? Aqui surgem três diferentes interpretações possíveis, né? Então, o que seria essas três interpretações? O cérebro, ele seria o produtor da experiência espiritual, a experiência emergiria da complexidade da atividade cerebral, ou o cérebro seria apenas um mediador, ou um filtro de processos mais amplos, vamos dizer assim. Então, a questão da causalidade, ela permanece em aberto. Existem diferentes interpretações, mas não existe evidência de causalidade. O problema, ele não está nos dados, mas em como nós interpretamos esses dados. Nós não podemos confundir esses níveis, né? Porque confundir esses níveis de explicação é que leva tanto ao reducionismo, quanto a extrapolações indevidas. Então, é exatamente por isso que nós precisamos compreender essa distinção, né, que ela não é apenas, né, uma questão assim, teórica, essa distinção, ela é fundamental ela é uma condição mesmo para uma prática clínica mais rigorosa. Então, nós vamos ver aqui os alcances e os limites, né, da neurociência. Então, com tudo que nós vimos até agora, nós já podemos delimitar com precisão, né, o que a neurociência é capaz de afirmar, né, e onde estão os seus limites. Então, a neurociência, ela já mostra com consistência o quê? As experiências espirituais apresentam correlatos neurais consistentes. Esses padrões, eles são replicáveis entre indivíduos e contextos, e eles podem ser modulados por práticas, como meditação, contemplação, treinamento atencional, oração, treino de compaixão, como nós vimos, treino de amor, bondade. Mas é fundamental a gente reconhecer também, né, que esses achados, eles não demonstram que o cérebro produz a experiência espiritual, né? Não autoriza, né, não podemos reduzir a experiência, né, somente à atividade neural. E eles também não esclarecem a natureza da consciência, né? Então, com todos esses avanços da neurociência, mesmo assim, nós ainda permanece, né, uma questão, ainda sem resposta. Né? Como os processos eletroquímicos no cérebro, eles dão origem à experiência subjetiva. Inclusive, esse é o chamado o problema difícil da consciência.
né, formulado por David Chalmers, os outros problemas eram considerados problemas fáceis. Esse é o problema difícil da consciência, né? A neurociência ainda não explica por que existe uma experiência subjetiva, né? Então, no centro de toda essa questão está o conceito de qualia. O que seria qualia? Né? São os aspectos subjetivos, qualitativos e fenomenais da experiência consciente. Né? O que é isso? É como que é vivenciar algo a partir da primeira pessoa, né? Então, por exemplo, a sensação da vermelhidão do vermelho, o sabor do café, a experiência interna da dor, o sentimento de transcendência ou de unidade, né? Isso a neurociência não consegue explicar, essas experiências subjetivas. Então, a ciência, ela explica o funcionamento, mas ainda não explica a fenomenologia, né? Por isso, nós temos que ficar atentos com dois tipos de erros, que nós temos que ficar atentos para não cairmos nesses erros, que é o erro do reducionismo, que seria você transformar a experiência espiritual em apenas cérebro, reduzir tudo, né, ao cérebro, ou o outro extremo, que seria a espiritualização acrítica, né? Transformar dados científicos em prova de fenômenos ainda não demonstrados, né? Você extrapola. Então, desses erros surgem desafios para a neurociência, e que hoje, justamente com o crescimento do interesse da ciência pela espiritualidade, isso veio, né, acabou trazendo um aumento significativo de simplificações, de distorções, de usos indevidos da linguagem científica. Então, hoje, há um uso crescente mesmo da linguagem científica para explicar experiências complexas, mas sem o devido compromisso, né, com o rigor metodológico. Então, quando essas distorções se acumulam, aí surge um problema ainda mais grave, que é o neurocharlatanismo, né? O que seria isso, né? O que a gente vê hoje, muito uso de termos técnicos fora de contexto, promessas terapêuticas sem evidência, simplificações excessivas, apelo, né, à autoridade científica sem base real, e é justamente o uso rigoroso mesmo da ciência que nos permite integrar a espiritualidade à prática clínica, de uma forma responsável, né? Sem o reducionismo, mas também sem distorções, sem extrapolações. Então, nós vemos aqui que a neurociência, ela permite mesmo que diferentes dimensões da experiência humana, elas possam ser integradas à prática clínica de forma mesmo rigorosa, estruturada e baseada mesmo em evidências. Então, já está mesmo, já tem evidências consistentes que a espiritualidade, ela está associada a melhores desfechos, tanto em saúde física quanto em saúde mental. Mas a neurociência, ela ainda oferece um caminho para nós compreendermos como que práticas espirituais, elas influenciam e como que elas modulam diferentes sistemas tanto do nosso cérebro quanto do nosso corpo, né? Então, as práticas espirituais, elas atuam em diversos processos do nosso funcionamento, né? Elas atuam na cognição, na atenção, na regulação emocional, nos padrões comportamentais, nos sistemas fisiológicos relacionados ao estresse, a organização do senso de self, integração de sinais corporais, como eu disse, né, na interocepção, construção de significado e de sentido existencial. Então, a constatação dessa multiplicidade de processos envolvidos permitiu uma ampliação no repertório terapêutico, né? Além das intervenções exclusivamente cognitivas, né? Então, incluindo
a partir de todas essas constatações, puderam ser incluídas, né, práticas corporais, práticas contemplativas, estados modificados de consciência, sempre com base em evidências, né, empíricas. E, além disso, a neurociência, ela contribuiu também, ela contribui, né, para reduzir o estigma associado às experiências espirituais, a compreender melhor a organização do sofrimento humano, a integrar a subjetividade e a biologia sem um reducionismo, né? Então, no fim, a questão talvez não seja o quanto o cérebro explica a experiência espiritual, né? Mas também até que ponto qualquer descrição, tanto neural, quanto psicológica, como cultural, até que ponto que consegue esgotar, né, aquilo que é vivido em primeira pessoa, né, as experiências subjetivas. Não consegue, né? A experiência consciente, ela não se reduz à sua descrição. Então, talvez a pergunta que fique sem resposta seja: o que significa a experiência? O que significa uma experiência que pode ser correlacionada ao cérebro, mas não esgotada por ele, né? Essa pergunta, ela ficaria aí sem uma resposta por enquanto. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço a todos pela atenção.